Não saia de noite na quaresma. Eu nunca acreditei em lobisomens, até que um deles me atacou na noite de quaresma. Foi uma experiência terrível, que mudou a minha vida para sempre. Tudo começou quando eu resolvi fazer uma caminhada pela floresta, perto da minha casa. Era uma noite de lua cheia, e eu queria aproveitar a beleza da natureza. Eu não sabia que estava entrando em um território perigoso. Eu caminhava tranquilamente, ouvindo os sons dos animais e das folhas. De repente, eu ouvi um uivo estridente, que me fez arrepiar. Eu olhei para trás e vi uma sombra enorme se movendo entre as árvores. Era um lobisomem e ele estava vindo na minha direção. Eu entrei em pânico e comecei a correr o mais rápido que pude. Eu podia ouvir os passos pesados do lobisomem atrás de mim, cada vez mais perto. Eu tropecei em uma raiz e caí no chão. Eu me virei e vi o lobisomem saltando sobre mim. Ele era enorme, peludo e tinha dentes afiados. Ele rosnou para mim e tentou me morder o pescoço. Eu me defendi como pude, chutando e socando o seu focinho. Ele me arranhou o braço e eu senti uma dor lancinante. Eu consegui pegar um galho que estava no chão e acertei o seu olho. Ele soltou um urro de dor e recuou um pouco. Eu aproveitei a chance e me levantei. Eu continuei correndo, sem olhar para trás. Eu cheguei à estrada e vi um carro passando. Eu acenei para ele, pedindo ajuda. O motorista parou e me viu todo ensanguentado. Ele me perguntou o que tinha acontecido e eu disse que tinha sido atacado por um animal selvagem. Ele me levou para o hospital mais próximo, onde eu fui atendido. Os médicos disseram que eu tinha tido sorte de sobreviver ao ataque. Eles limparam os meus ferimentos e me deram alguns pontos. Eu fiquei internado por alguns dias, até me recuperar. Eu agradeci ao motorista que me salvou, e ele disse que não foi nada. Ele disse que também não acreditava em lobisomens, mas que tinha visto algo estranho na floresta. Eu voltei para casa, aliviado por ter escapado do lobisomem. Mas eu não sabia que o meu pesadelo estava apenas começando. Na próxima noite de lua cheia, eu senti uma mudança em mim. Eu senti uma fome insaciável e um instinto selvagem. Eu olhei para o espelho e vi os meus olhos brilhando. Eu vi os meus dentes crescendo e as minhas unhas se transformando em garras. Eu vi o meu corpo se cobrindo de pelos. Eu percebi que eu tinha sido mordido pelo lobisomem e que agora eu era um deles. Eu uivei para a lua e saí pela janela. Eu corri pela floresta à procura de uma presa. Eu encontrei um coelho e o devorei sem piedade. Eu senti o sangue escorrendo pela minha boca. Eu não sei quanto tempo eu fiquei assim, nem quantas vidas eu tirei. Eu só sei que eu não era mais humano. Eu era um monstro. Os dias foram se passando e outras coisas foram acontecendo. Mas isso é história para um próximo relato. A maldição do lobisomem. Era uma noite de lua cheia, quando a pequena cidade de Villanueva foi assolada por um terror ancestral. Uma sombra sinistra percorria os becos escuros, aterrorizando os moradores e espalhando medo por onde passava. Os relatos de ataques brutais se multiplicavam, deixando a população aterrorizada. Os rumores logo se espalharam. Um lobisomem estava à solta. Diziam que era um ser amaldiçoado, condenado a se transformar em uma fera feroz nas noites de lua cheia. O pavor tomou conta de Villanueva e a cidade mergulhou em um clima de terror constante. Um grupo destemido de caçadores de lendas decidiu investigar o mistério por trás dos ataques. Guiados pelos antigos registros da cidade, eles seguiram as pistas sombrias que os levaram a uma floresta densa, onde lendas antigas ganhavam vida. Cada passo adiante era uma batalha contra o medo e o desconhecido. À medida que a investigação avançava, segredos obscuros começaram a emergir. A maldição do lobisomem estava enraizada em uma antiga linhagem familiar e o destino de Villanueva estava entrelaçado com essa criatura noturna. O líder do grupo, Miguel, descobriu que sua própria família tinha ligações com a maldição e que ele era o próximo na linha de transformação. Enquanto a lua cheia se aproximava, o clima de desespero aumentava. Miguel e seu grupo se viram lutando contra o tempo para desvendar o mistério e encontrar uma forma de quebrar a maldição. A tensão era palpável e o suspense se intensificava a cada momento. No clímax da história, Miguel enfrentou a sua própria transformação em uma batalha interna épica. Com a ajuda de seus companheiros, ele lutou para resistir aos instintos bestiais e buscar a redenção. Nessa batalha entre a humanidade e a fera, a linha entre o bem e o mal se desfazia. O desfecho final trouxe revelações surpreendentes e reviravoltas sombrias.
A maldição do lobisomem foi quebrada, mas a que preço? A cidade de Vila Nueva foi salva, mas a memória dos horrores vividos permaneceria para sempre. A maldição da lua cheia. Durante séculos, a cidade viveu sob o jugo dessa terrível maldição. A cada lua cheia, casas eram trancadas, janelas eram reforçadas e as ruas se transformavam em um cenário de caos e horror. Os lobisomens, incapazes de controlar seus instintos bestiais, caçavam sem piedade, deixando um rastro de destruição por onde passavam. Um jovem corajoso chamado Lucas decidiu enfrentar a maldição da lua cheia. Ele se dedicou a estudar antigas escrituras e rituais, em busca de uma forma de quebrar o encantamento sombrio que assolava a cidade. Conhecendo os perigos que enfrentaria, Lucas se preparou com armas de prata e amuletos sagrados. Na noite da próxima lua cheia, Lucas se aventurou pelas ruas escuras da cidade, iluminadas apenas pela luz pálida do satélite maldito. Os uivos angustiantes dos lobisomens ecoavam ao seu redor, mas ele não fraquejou. Guiado por uma intuição misteriosa, Lucas chegou a uma velha mansão abandonada nos arredores da cidade. Lá, ele encontrou um livro antigo com segredos ocultos sobre a maldição da lua cheia. Entre as páginas amareladas, descobriu um ritual ancestral que prometia libertar os afetados pelo encantamento. Lucas decidiu realizar o ritual, mesmo ciente de que poderia desencadear consequências terríveis. Em uma noite em que a lua brilhava com todo o seu esplendor, ele começou a recitar as palavras proibidas do antigo texto, erguendo sua voz em um desafio ao mal. Uma energia negra se espalhou pela mansão e a própria lua pareceu estremecer. Um grito agonizante encheu o ar, enquanto a maldição se desvanecia lentamente. Os lobisomens se contorciam de dor, voltando à sua forma humana, e a cidade se libertou do pesadelo que a assolava. Lucas tornou-se um herói, e a cidade celebrou a sua coragem e determinação. A maldição da lua cheia foi finalmente quebrada, e a paz retornou àquelas ruas outrora infestadas de medo e sangue. Entretanto, dizem que nas noites de lua cheia ainda é possível ouvir o uivo solitário de um lobisomem distante, ecoando como um lembrete sombrio de um passado assustador. O sombrio cão falante. Era uma noite escura e sombria. As ruas estavam vazias e apenas a luz fraca dos postes iluminava o caminho. O policial Carlos patrulhava a região, cumprindo sua rotina noturna. Seu rádio emitia apenas estática e um sentimento de inquietação pairava no ar. Enquanto seguia seu trajeto, Carlos notou um vulto se movendo à distância. Ao se aproximar, percebeu que se tratava de um cachorro preto, solitário, sentado na beira da calçada. Ainda que não parecesse diferente de qualquer outro cão, uma sensação estranha invadiu o policial. Carlos, curioso, decidiu se aproximar e, ao fazê-lo, foi surpreendido quando o cão, de repente, ergueu a cabeça e começou a falar em uma voz rouca e profunda. Você não deveria estar aqui, policial. Atônito e assustado, Carlos olhou ao redor, certificando-se de que estava sozinho. Olhando novamente para o cão, perguntou hesitante: Você está falando comigo? O cão continuou, seu olhar penetrante fixo nos olhos de Carlos. Há algo obscuro nesta rua, algo que não pertence ao mundo dos vivos. Fique longe, enquanto ainda pode. O policial sentiu um calafrio percorrer sua espinha e um medo profundo se apossar de seu coração. Ele perguntou trêmulo: O que você é? Por que está me avisando? Eu era um homem como você, um policial que cruzou o caminho da escuridão e foi amaldiçoado. Desde então, estou condenado a vagar nesta forma canina, preso entre os dois mundos. Carlos, agora tomado pelo medo, perguntou: O que devo fazer? O cão falante soltou um último aviso sombrio. Parta, policial, volte para a segurança de seu abrigo e nunca mais retorne a esta rua. Aqui, o mal reina supremo. Com essas palavras, o cachorro se afastou lentamente, fundindo-se às sombras da noite. Carlos, trêmulo, retornou à sua viatura e partiu dali o mais rápido que pôde, deixando para trás a rua sombria e assombrada. Desde aquele encontro inesperado, Carlos nunca mais foi o mesmo.
A lembrança da voz do cachorro falante ecoava em sua mente, assombrando seus pensamentos durante as madrugadas solitárias. Ele sabia que havia presenciado algo sobrenatural e que aquela lenda urbana se tornara realidade. Até hoje, Carlos evita aquela rua sombria, consciente de que existe um mal indescritível que espreita nas sombras. E quando a noite cai, ele relembra a advertência do cão falante, lembrando-se de que nem todas as criaturas são o que parecem ser e que o desconhecido pode esconder segredos aterrorizantes. Thank you.